Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, no programa Caminhos da Consciência. No comando do som, Evaldo mandando tudo direitinho, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês que nos prestigiam, não só na rádio, como também no som do carro, como também em casa, na internet, ou mesmo através do Paulo aqui, que está filmando, o Paulo Viana está filmando, postando no YouTube posteriormente esses vídeos, e ali você pode, de uma forma atemporal, acessar o arquivo e nos assistir e ver o programa que estamos realizando, entrando em sintonia com a gente. Se você quiser entrar no YouTube, você coloca lá o nome do programa, Caminhos da Consciência. Você pode colocar meu nome no sequencial, Newton Schultz, ali vai aparecer todos os programas que a gente está realizando, e ali você pode assisti-los, você pode interagir com a gente. Ali tem um e-mail de contato que eu encaminho, caso você queira se aprofundar nos estudos, que é o estudo da eubiose. Se você quiser fazer a eubiose por correspondência, esteja aonde você estiver no planeta, você manda um e-mail para mim em caminhos2005@terra.com.br, e ali a gente encaminha vocês para o setor responsável, e você pode fazer a sua iniciação por correspondência, sendo que você terá o apoio de um instrutor correspondente. Não sou eu, mas será uma pessoa totalmente capaz, que vai ali, sabe, tirar suas dúvidas, vai te deixar totalmente conectado com o processo. No programa de hoje eu trago novamente o Roberval, que na semana passada conversou com a gente de uma forma brilhante sobre o termo Avatara, e hoje a gente vai dar uma continuidade sobre esse termo, entender um pouco o que é a corte do Avatara, como ele mesmo colocou no finalzinho do programa, que aí a gente pensa o que seria essa corte, como ela se forma, qual a ligação dela com esta consciência que se chama Avatara, que representa a projeção divina na face da Terra. No programa passado a gente citou vários, mas um que a gente mais conhece aqui no Ocidente foi o Avatara do Cristo, o Yeshua Ben Pandira. Então nós vamos conversar sobre esses termos. Antes de eu passar para o Roberval, eu vou fazer a divulgação de um workshop beneficente que nós iremos realizar juntos, eu e o Roberval, e também convidados, no dia 23 de novembro, aqui em São Paulo. Vai ser no Departamento de Eubiose Lacerda Franco. Ele vai ser feito em prol de São Lourenço, a cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Ali nós temos um departamento de eubiose que está precisando de um auxílio financeiro, e nós vamos fazer esse workshop. E tudo que será arrecadado, sem distinção, vai ser colocado ali na cidade de São Lourenço. E qual será o tema? Nós vamos falar sobre os avataras da Era de Aquário, nós vamos falar sobre a origem deles, quem eles são, como eles são formados, visões através das civilizações, culturas, religiões, profecias. Então vai ser extremamente rico. Qual o telefone de lá? Para você entrar em contato com eles e fazer a sua reserva, talvez para os 2 dias, você tenha até um desconto se você fechar os 2 dias. O telefone para mais informações aqui em São Paulo, Lacerda Franco, 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. É isso aí, queridos ouvintes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o Roberval, a gente vai dar uma continuidade, Roberval, do que a gente estava conversando. Então, a gente parou na semana passada, a gente explicou, né, o termo Avatar, o que ele representa. A gente citou vários, o Buda, o Krishna, o próprio Cristo. Nós citamos esses seres como uma referência para as pessoas entenderem a manifestação da divindade num corpo, como um veículo aqui, que foram esses seres. Aí no final do programa você lançou, você comentou assim, né? Quando um avatar está presente, ou a consciência dele inicia a sua vibração no planeta, uma corte está ligado a ele, fazendo o trabalho e tal. Daria para você desenvolver um pouquinho mais sobre isso, Roberval? O que seria essa corte e tal? Como que se processa isso? Essa corte são os seres exatamente que assessoram o avatar nos vários ramos de conhecimento, onde eles vão colocar a ideia que o avatar traz para que ela seja realizada em termos práticos. Então, eles realizam isso intuindo as pessoas que estão trabalhando na área.
Então, por exemplo, eles intuem os cientistas a fazerem novas descobertas, os médicos a descobrirem novos remédios e coisas desse tipo, né? Perfeito. Porque eles trazem de cima uma orientação para o ciclo, e isso daí tem que ser manifestado fisicamente. Então, você tem a corte que o assessora diretamente, e através dos seres que estão nos ramos de conhecimento que se chamam adeptos, por isso tem adeptos de vários graus, eles são intuídos por essa corte e pelo Avatara, e as coisas vão aparecendo na face da Terra. É por isso que muita gente não conhece o trabalho dos Avataras, porque elas se dão conta das descobertas científicas, dos adiantos da medicina, das inovações da arte, da música, da filosofia. Que são linhas do saber. São linhas do saber humano. Perfeito. Que é colocado por aqueles adeptos que estão trabalhando fisicamente nisso. E eles são intuídos por essa corte e pelo Avatara. Então, essa corte do Avatara, a gente dá o nome de Pramanta, né? Que é um nome também de origem oriental, que são dois objetos que, se atritando, criam o fogo. O fogo aí representa a sabedoria, a evolução e tudo mais. Então, esses seres que são relacionados ao Pramanta, eles tiveram o seu início na terceira raça-mãe, ou seja, hoje nós estamos vivenciando o final de uma quinta raça-mãe. Quinto tipo de ser humano. Quinto tipo de ser humano. Lá no início, na terceira raça-mãe, que é uma raça relacionada aos cíclopes, quando a humanidade fisicamente teve uma separação de sexos, que antes eles eram andrógenos, quando eles tiveram o germe da egoidade, que o oriental chama Ahankara, e também o germe da mente, né? Porque acontece o seguinte: existe a essência divina se manifestando na matéria. Então existe uma evolução da matéria, que entra aí Darwin e tudo mais, o processo evolutivo da própria matéria de um ser unicelular, e vai ficando cada vez mais complexo, e nesses seres a essência divina vai se manifestando, e em cada etapa dessa manifestação humana acoplado com essa essência divina, há um determinado estado de consciência. Lógico que o estado de consciência que a humanidade tem hoje não é o mesmo estado de consciência que ela tinha antes. Claro. Né? Quando ela começou, ela não tinha mental desenvolvido, então ela era como quase que intuída e maquinada de cima pelos deuses, vamos dizer assim. Então não haveria necessidade de Avatara, porque a humanidade estava direcionada e seguindo o caminho da lei naturalmente. Sim. Não precisava ninguém para mostrar que vocês estão errados. Exato, porque o homem não tinha nem mental. Claro. Né? Ele não tinha nem mental. É como se, vamos dizer, mal comparando, é como você com o seu cãozinho dentro da sua casa. Sim. Ele não precisa ter consciência de certo e errado, porque você vai direcionando ele, você condiciona ele a fazer determinadas coisas que você quer e não quer, e está tudo certo. Você coloca a grade na janela para ele não pular e não se matar. Exatamente. Mas com o processo evolutivo, o homem que antes era simplesmente, vamos dizer assim, como a ciência chama, animal, ele foi ganhando a razão. E no ganhar a razão, houve a necessidade. O que aconteceu? Ele foi evoluindo, e o seu princípio, que estava mais desenvolvido quando ele ganhou a razão, era o emocional. Então é natural que ele usasse a razão para satisfazer as suas emoções. Sim. E esse processo de usar a razão, incipiente, mas ele usava essa razão até como para desenvolver essa razão, para satisfazer as suas necessidades, foi afastando o homem do ritmo natural da evolução e da natureza. Sim. E é por isso que a gente tem hoje uma mente relativamente desenvolvida, mas uma emoção pouco trabalhada, e faz com que o homem desvirtue as leis da natureza e da própria evolução. Então, a partir dessa terceira raça, houve a necessidade da manifestação dos avataras para reconduzirem a evolução da raça humana, que estava se processando ali, para o caminho que a lei necessitava. Daí surge o que você falou, que é o Pramanta, que é aquela movimentação, né? Deixa eu dar só uma aterrada aí, Roberval, antes da gente continuar, para o ouvinte se situar um pouquinho. O Pramanta, né, quando o Roberval comentou esse termo, que é um termo vindo do Oriente, oriundo do Oriente. O Pramanta em si é aquele bastãozinho que a gente atrita o arane, que é o disco, e do atrito desse bastãozinho com o disco a gente produz o fogo,
que aí é sabedoria. Então, quando a gente fala na linguagem iniciática, o termo Pramanta, nós estamos falando desse atrito que vem tirar daquele sentido da inércia, que está necessitando de uma renovada de consciência, o disco que somos nós. Então vem essa força desses seres especiais, de médicos, filósofos, eles recebem esse fogo divino, porque eles entram em comunhão com esse Pramanta, eles provocam esse atrito através da renovação, e esses seres, eles estão ligados a esse trabalho avatárico, e é assim que acontece, como a gente falou no programa anterior, essa metástase. Não é mais ou menos por aí, Roberval? Exatamente. Esse Pramanta, ele é formado justamente porque, como você disse, existe o choque de dois elementos ali, no caso, mais especificamente, é espírito e matéria. Por isso que a iniciação, ela requer dois movimentos, um ascendente e um descendente. Uma purificação veicular, e ao mesmo tempo que existe uma purificação veicular, através de yogas, rituais, enfim, determinadas práticas que vão purificando seus veículos, existe a descida da consciência, a ligação daquele veículo com uma consciência que já, no mundo divino, está em volta do Avatara. Né? E como o Avatara já é próprio do mundo divino, e lá ele tem uma corte que o assessora no mundo divino, quando ele vai se manifestar na matéria, a própria corte que o envolve no mundo divino tem que ter as suas correspondências físicas na matéria. Essa correspondência física a gente chama de Pramanta. Trabalhando o seu ego, está trabalhando o seu ego, que em cada reencarnação recebe uma personalidade específica daquele momento. A gente já até falou num programa, eu nem sei, Paulo, talvez se entrar ali, que o Roberval falou um pouco sobre reencarnação, se colocar talvez o nome reencarnação junto de algum programa, talvez apareça alguma coisa, né? Sim, que talvez você tenha colocado, né? Então, Roberval, que gostaria de ver sua visão nesse ponto. Quando um ser ele consegue essa purificação que você colocou, que ele procura, através dessa própria superação, entrar em sintonia com esse trabalho avatárico, esse é um direito adquirido, que através dos seus próprios méritos, ele está em sintonia com esse trabalho, que nada mais foi do que a própria consciência dele. Se ele faz o trabalho dele ali direitinho, ele vai seguindo, existe uma grande possibilidade de, numa próxima reencarnação, que não é ele mesmo, como a gente já falou, é a individualidade dele sendo formada através de uma nova personalidade, existe uma grande possibilidade dele nascer nas proximidades aonde essa consciência vai estar, aonde o trabalho dela vai estar fazendo. Então a gente pode dizer que seria quase, não vamos dizer os mesmos, mas os seres que se adequaram a essa consciência, eles vão se manifestando num lugar que é propício. E na minha visão, não sei se você convergir com essa ideia que eu te falei, cada vez mais a humanidade vai evoluindo, vai chegar uma hora que o local da manifestação do Avatar é o planeta inteiro. Não é um local especificamente. Como que você vê isso, Roberval? Bom, no momento que nós estamos, quando a pessoa adquire a graça, a percepção, a primazia, a consciência de fazer parte da corte do Avatara, ele está ligado diretamente com o Avatara. Não necessariamente ele precisa nascer onde o Avatara nasceu. Isso vai depender muito do trabalho dele. Por exemplo, existem adeptos que são independentes e existem adeptos que são dependentes. Todos eles ligados ao Avatara. Os dependentes precisam ficar mais perto porque eles não têm a consciência para agir. Eles não, vamos dizer assim, eles não têm uma carta branca para agir dentro da ação que ele pode ter. Entendi. Ele tem um determinado raio de ação. Uhum. Os dependentes não têm uma carta branca para agir, eles têm que estar constantemente ligados a um determinado centro e esse centro orientá-los. Os independentes, eles têm a capacidade, eles têm, vamos dizer assim, uma determinada carta branca para agir num determinado raio de ação. Esses independentes, eles não precisam ficar proximamente, fisicamente ao Avatara. Eles, mesmo estando distante, eles se relacionam com o Avatara através dos seus outros corpos. É que não existe limite. Não existe limitação. Exatamente. Esses, né? Esses corpos, vamos dizer assim, não é um desdobramento simplesmente astral, é um desdobramento causal. A consciência deles está online o tempo inteiro. Ela não precisa, uma ligação, né, causal que existe com o Avatara. Eles não fazem um desdobramento astral como a maioria faz. Não, é acima disso, porque eles têm outros veículos mais sutis e elaborados para isso. Então, essa ligação é constante e perene de toda a corte do Avatara com o Avatara, independente da distância.
Existem aqueles que estão mais próximos, porque eles precisam de mais assessoria, eles precisam de um cuidado maior. E existem aqueles que a gente chama de independentes, que eles têm uma maior, vamos dizer assim, amplitude no agir. Entendi. E se relacionam nesse nível. Esse organograma, esse Pramanta, ele funciona no mundo todo, porque você tem postos representativos em determinados lugares do mundo, onde você tem as ordens que estão ali, eles funcionam através de determinadas ordens iniciáticas. Que tem em todos os continentes. Tem todos os continentes, tem a Ordem do Sol, a Ordem Rosa Cruz, enfim, várias ordens. Das Américas, né? Tem também a Traichumarutas, que está ligado ali na parte da Índia. Exatamente. Tem muitas ordens aí, né, Roberval? Mas o interessante, Roberval, que seria mais focado na colocação que eu fiz, é que eu vejo o seguinte, tudo bem que você tem apostos representativos que estão ligados a essas ordens, que a gente citou o nome de algumas, mas existe a humanidade que está com o seu livre-arbítrio nesse processo. Isso é claro. Né? E a humanidade, de uma forma geral, aí eu não estou colocando o termo adepto, aqueles que estão buscando a iniciação ainda, né? No caso né? Eu me coloco nesse ponto. Então a gente, que seria isso na minha visão? Você tem essa metástase avatárica, então ela está no mundo, não tenha dúvidas disso. Mas depende muito do quanto a humanidade, daquele povo, daquela cultura que está ali, os dirigentes temporais que estão diretamente ligados a esse processo de conduzir o povo, dependendo da forma como isso é trabalhado, existe um potencial maior de conexão com esses valores e muitas vezes, infelizmente, um potencial menor. Eu cito até um exemplo para confirmar essa colocação. Vamos chamar de um avatar também, por que não? Ou no mínimo um ser especial com uma função fantástica. Helena Petrovna Blavatsky, patrona da teosofia, que inclusive ela anunciou que do Ocidente viria, né, na sua doutrina secreta, um discípulo que ia continuar a conexão de tudo que ela já havia feito, e ele iria até ir um pouco mais longe, vamos dizer assim. Se você pega Helena Petrovna Blavatsky, ela tinha como trabalho ali Estados Unidos, né? Por isso que se a gente pega hoje os Estados Unidos, vamos dizer, apesar que ele está numa queda evidente que qualquer um observa hoje, mas os Estados Unidos ele cresceu absurdamente porque essa manifestação avatárica, ela deveria ter ali a sua proeminência maior, e o trabalho da Blavatsky estava ligado a isso. Como a consciência ali do lado contrário foi mais forte, ela teve que retornar. Aí a gente tem a sociedade de Adyar e várias outras realidades ocultas que envolvem todo o processo, mas teve essa falha ali mediante a consciência que estava presente ali nos Estados Unidos. E hoje o Brasil não está nessa jogada não, Roberval? Quando a gente fala Era de Aquário, Avatar da Era de Aquário, o Brasil... Como que você vê a nossa missão agora, o brasileiro que está ouvindo a gente, que tem gente que ouve a gente, o Roberval, no mundo inteiro, toda manifestação avatárica, como a gente falou, ela envolve a implantação do novo estado de consciência. É claro que aquela consciência que já existe e tem o seu status quo vigente, ela não vai abrir mão do poder, ou não vai abrir mão das suas prerrogativas facilmente. Há uma reação. Quando existe consciência daqueles seres que fazem parte do status quo vigente, de uma mudança que visa dar uma maior amplitude para toda a raça humana, para todo o planeta, de melhores condições de vida, enfim, de dar uma felicidade maior para o ser humano, quando ele tem essa consciência, a coisa se torna mais fácil e ele se torna até, às vezes, um membro atuante dentro do Pramanta. Quando isso daí não é dessa maneira e tem mais a parte egoística agindo e a manutenção desse status quo através do poder, então existe uma reação. Reação essa que não é fácil também, ela é muito forte, porque ela envolve determinadas energias que a humanidade cria. Porque o Avatar não pode trabalhar com uma energia que está fora do mundo. Como ele vem transformar o mundo, ele tem que trabalhar com as energias que no mundo estão. E no mundo existem energias positivas e negativas. E essas energias negativas, elas estão encarnadas como as positivas também. Sim. Então existe sempre esse choque do bem e do mal. Existe sempre esse choque do positivo e do negativo. Lembrando Cristo e Roma,
para figurar o que você está falando, né? O Cristo em Roma tem todos esses poderes, esse envolvimento do espírito com a matéria manifestado a todos esses poderes. E isso ocorre como ocorreu na Índia, ocorre como ocorreu nos Estados Unidos e como ocorre no Brasil. Então, como é que é a sua visão agora aqui? Brasil, Avatar, como é que você vê isso? Então, o Brasil, a prática do Avatar, esse influxo espiritual ele está vigindo aqui no Brasil e está se expandindo daqui para o mundo inteiro, em todos os sentidos espirituais. E o Brasil precisa se adiantar materialmente para acompanhar isso e poder ser um polo irradiador disso para o mundo. Os Estados Unidos teve uma preparação anterior ao Brasil porque ele tinha uma função ligada à sexta raça, enquanto o Brasil à sétima. Sim. Lembrando que nós estamos no final da quinta. Então seria natural que os Estados Unidos avançasse e depois o Brasil. Então o trabalho material lá ocorreu primeiro, para dar um embasamento, porque lá ocorreria uma manifestação anterior à nossa. Mas em função de desse choque do bem e do mal, que o trabalho dos Estados Unidos teve que ser acoplado com o nosso. Sim. Mistérios da Serra do Roncador. Fez com que o Brasil tivesse que adiantar-se muito rapidamente num espaço curto de tempo. Sim. E isso também é uma dificuldade. Um choque tremendo. Então o que a gente assiste hoje é a necessidade premente de o Brasil se adiantar muito rapidamente para dar suporte a uma determinada consciência que deve ser mundial, e ele, em função da parte histórica, isso não foi acompanhado. A parte histórica ficou defasada disso. Sim. Então hoje você teria que fazer em um dia aquilo que você teria que fazer em 7. Que está acelerado. Tem que estar acelerado. Um exemplo, essa garotada indo para a rua. Claro que teve sempre que, se quiser vir aqui, carta branca para você aqui. Você é um adepto independente para vir aqui no programa. Para o programa. Agora é o seguinte, se você entrou em sintonia com o nosso bate-papo aqui, nós vamos fazer um workshop beneficente para a cidade de São Lourenço, que vai ser no dia 23 de novembro, aqui em São Paulo, capital, no departamento Lacerda Franco de Obiose. Se você quiser participar, vai ser o dia inteiro, num sábado. Obtenha mais informações ligando para este número, 3208-9914. Repetindo, 3208-9914, prefixo de São Paulo 11. Você pode vir de qualquer estado, por que não? É um sábado somente, depois vai ter a parte 2 só em dezembro. Ou se você quiser fazer ou receber essas informações por correspondência, você pode entrar na iniciação da Eubiose, aonde você estiver no planeta fazendo ela por correspondência, tendo o apoio de um instrutor correspondente. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, e ali você entra em sintonia com todo esse trabalho, porque eu vou enviar para o departamento correspondente. Roberval, obrigado. Paulo, obrigado. Evaldo, obrigado. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Um grande e fraterno beijo, até o próximo programa.